pergunta é relacionada ao fato da colocação de Jesus também no Evangelho escrito por João, capítulo 10, quando ele trata da questão da ovelha. Ele deixa claro o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele diz que só se pode ouvir a voz dele se for ovelha. Então, a questão aqui da ovelha. Jesus deixa ver pelo texto que eu não vou ouvir a voz dele para ser ovelha. Porque se eu tiver que ouvir a voz dele para ser ovelha, eu jamais serei ovelha. Porque só a ovelha dele é que ouve a voz e segue. Então, na verdade, mesmo que eu não tenha consciência, eu sou ovelha. Por isso eu vou ouvir a voz e segui-lo. A minha pergunta é essa, nesse sentido. Como é que alguém poderia, não sendo ovelha, não sendo trazido pelo Pai, poder ouvir a voz do Senhor e se tornar ovelha, uma vez que só a ovelha que ouve a voz do pastor? 3 minutos, pastor. Ok. Mesmo o ser humano caído e totalmente depravado não está impedido de poder crer em Deus. Mesmo o ser humano caído e totalmente depravado não está impedido de poder crer em Deus. Mesmo o ser humano caído e totalmente depravado não está impedido de poder crer em Deus. Tá? Agora, na questão de João 10, eu não tenho problema nenhum em afirmar que é Deus quem envia, é Deus quem escolhe, é Deus que elege. A questão é qual é o critério que Deus usa para escolher a um e não escolher a outro, né? E para o arminiano, que também crê na eleição, mas não como incondicional, mas condicionada à fé prevista, nós entendemos que Deus conhece todo o futuro, por isso sabe quem são as pessoas que haverão de crer, e sabendo isso de antemão, ele escolhe, elege e predestina para a salvação aqueles a quem ele já sabe que irão responder com fé ao convite da graça da pregação do Evangelho. E para citar um texto rapidamente sobre isso, eu poderia citar Romanos 8, 29 e 30, né? A sequência das etapas do processo de salvação. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, aos que predestinou chamou, santificou e glorificou. Amém. Então a primeira etapa é a presciência, que vem antes da predestinação. Reverendo Paulo Delage, o senhor ouviu a resposta, 3 minutos para o senhor comentá-la. Na verdade, estou aguardando a resposta, porque ele tergiversou com relação à questão de João 10. Ali é absolutamente claro e categórico. Não é que eu vou escolher ser ovelha, eu só poderei ouvir a voz se eu for ovelha. E eu não teria condição de me tornar ovelha sem ouvir a voz. Esse é que é o problema. Então, ou seja, ou eu sou, a despeito de mim mesmo, feito ovelha pelo Senhor e por isso eu vou ouvir a sua voz, ou então eu não sou feito ovelha e não vou ouvir a voz. Porque o que a diretriz arminiana coloca é que o ser humano vai ouvir para poder ser ovelha. E isso é impossível. Antes de ouvir, eu já sou ovelha. Então, a colocação é essa, a questão de... É necessário que se esclareça isso. Então, antes mesmo que houvesse o mundo, antes que houvesse qualquer coisa, eu sou ovelha do Senhor. A minha realidade de eleição garante a minha regeneração, e essa regeneração é confirmação da minha eleição. Por isso que mesmo que eu não tenha consciência de que eu sou ovelha, eu já sou ovelha. E só ouvirei a voz, o Evangelho, chamado do Evangelho, porque eu já sou ovelha. E veja bem, a colocação do arminiano é que eu teria que ouvir para me tornar ovelha, prevenientemente. Isso não é verdade. Mesmo o ser humano caído e totalmente depravado não está impedido de poder crer em Deus.